Assunto, o diretor-geral da PF, André Rodrigues, será o primeiro a prestar esclarecimentos à CPI do crime organizado no dia 18 de novembro. E o nosso entrevistado agora é o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, presidente da comissão. Tudo bem, senador? Primeiro, muito obrigado por nos atender, apesar da agenda corrida nesse momento, ainda mais nesse início de trabalho na comissão. O senhor nos atende, como sempre, aqui na Jovem Pan. Grande abraço, muito obrigado. Eu que agradeço, Thiago. Quero mandar um abraço carinhoso a todos vocês, a toda a equipe e a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Muito obrigado. Senador, essa discussão que a gente vem acompanhando e agora no âmbito dessa CPI, a participação do diretor-geral da Polícia Federal pode trazer quais esclarecimentos aos parlamentares que começam a fazer essas análises, essas investigações de um trabalho que vem a reboque dessa operação no Rio de Janeiro, e é o que o nosso repórter do Rio falou, parece que virou uma chave que a população está cada vez mais atenta e preocupada com o avanço do crime organizado aqui no Brasil. Senador. Bom, na verdade, é muito importante para que a população tenha ciência de quais são as responsabilidades diante da Constituição Federal. Né? Então, eu falo isso com bastante tranquilidade, sem estar contaminado por qualquer campo ideológico partidário, mas eu fui delegado por 27 anos, sou professor de Direito Penal e Processo Penal. Esse é meu primeiro mandato como senador, e eu tenho a plena convicção de que a segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado. E o artigo 144 da Constituição Federal, ela delimita quais são as competências e atribuições das polícias. Então, se você tem lá a Polícia Militar, que ela tem o trabalho de policiamento ostensivo para fazer o trabalho de prevenção, por isso que ela anda fardada e armada. Mas quando ocorre, e ela é subordinada à Secretaria de Segurança Pública, em contrapartida que é subordinada ao governo do Estado. E que você tem a Polícia Civil, que tem a competência de polícia judiciária para apuração das infrações penais, coletando provas de natureza subjetiva e objetiva para remeter ao Ministério Público. E você tem, de forma residual, a competência da Polícia Federal, que aí sim, subordinada ao Ministério da Justiça e, consequentemente, ao chefe do Executivo Federal. Então, se você pegar todos os crimes do Código Penal e todos os crimes, os tipos penais da legislação penal extravagante ou especial, nós temos mais de 2.000 tipos de crime. Mais de 2.000. E desses, apenas uma parcela muito pequena que é de competência da Polícia Federal. Eu não estou falando que por isso a União não tenha responsabilidade. Eu estou falando que as competências são essas. Por isso que está vindo na direção, e o chefe do Executivo remete e pede ao Congresso Nacional para que aprove a PEC da segurança. Porque se você está recebendo um ônus cuja responsabilidade constitucional não é sua, é preciso que todos os entes federados, União, Estados e municípios, dê a sua parcela de contribuição, porque eu volto a falar, independente se é da competência da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Guarda Municipal, não importa quem seja, nós temos que unir esforços para dar aquilo que é a garantia constitucional de que segurança pública é direito de todos, dever do Estado. Então é importante que o diretor-geral da Polícia Federal venha para falar, olha, quais são as operações que estão sendo deflagradas pela Polícia Federal, quais são os campos de atuação que ela está tendo incidência, quais são os tipos penais, a competência, até mesmo a competência para julgar é da Justiça Federal ou ou dos órgãos superiores, e a Polícia Estadual na Justiça Estadual e assim sucessivamente. Então é importante até mesmo para que a gente tenha esse caráter até didático, pedagógico, para entender como que funciona esse tema de segurança pública, que não é um tema simples, é um tema complexo e que ele não se restringe apenas a um endurecimento de leis. Claro que eu defendo isso, defendo que haja um maior apenamento para as facções criminosas, para as milícias, para tráfico de entorpecente, para PCC, Comando Vermelho e assim sucessivamente. Mas a gente tem que entender que nós vivemos sob o amparo da Constituição Federal, que é a espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, e ali está as atribuições no artigo 144 da Constituição Federal. Pessoalmente, o senhor é favorável a que integrantes de facções criminosas compareçam à CPI para prestar esclarecimentos? De que forma vocês vão trabalhar dessa maneira? Porque isso se discutiu ontem, não é, senador?
Olha, a gente tem que ser muito pragmático. Eu acho assim, eu estou muito tranquilo quando assumi essa presidência, primeiro porque eu venho eu sou egresso da polícia, e o senador Alessandro Vieira também é egresso da polícia. Então, a minha função enquanto presidente é não deixar essa comissão se transformar numa pirotecnia ou discurso ideológico partidário. A gente tem que ser muito pragmático. Eu vou chamar chefe de organização criminosa para coletar qual informação dele. A gente tem que entender que nós temos frentes a serem atacadas nessa CPI, de acordo com o plano de trabalho que foi ali. Nós temos ali ocupação territorial, e aí envolve tráfico de lixo entorpecente, envolve milícias, envolve PCC, Comando Vermelho. Você tem várias facções criminosas. Depois, em um outro momento, você tem um tópico só sobre lavagem de dinheiro. Então, aí você tem as fintechs, as criptomoedas, patrimônios sem lastros, que aí é importante a participação do COAF, até mesmo a possibilidade de políticos estarem interligados em crime organizado ou organização criminosa. Eu acho que passou da hora da gente dar uma resposta. A gente tem que entender que a segurança pública ela tem que ser contundente, mas ela não pode atuar apenas naquele que está lá a longa manos, vamos dizer assim, numa mão estendida de quem deveria estar cumprindo a função institucional. Nós temos aí também segmentos econômicos lícitos, você tem a possibilidade de buscar bancas de advocacias que talvez possam ter qualquer conexão com lavagem de dinheiro, com crime organizado. São muitas vertentes. Então, eu fico assim, reflexivo, porque às vezes o parlamentar ele quer efetivamente ter um comportamento mais de pirotecnia e quer chamar quem está preso lá no sistema. E isso não está no radar da CPI neste momento. Nós temos um plano de trabalho, nós temos foco, nós temos determinação, nós temos coragem, mas não só, principalmente para atingir aquele que está aquele que está no andar superior, aquele que está efetivamente aí, porque é fácil, né? Nós estamos aí, a maioria, principalmente políticos, estão aí engravatados, tem plano de saúde, tem carro blindado, tem segurança, tem uma série de coisas. Agora, vai viver na forma como a comunidade lá, no complexo do Alemão, ou de tantas favelas, só no Rio de Janeiro, 1.900 favelas, em que você tem ali e que você paga para viver. Você tem que pagar para ter internet, para ter gás, para ter acesso, para tudo. Então, quando o Estado é ausente, o medo se instala. E aí vale qualquer coisa. Então, é por isso que eu acho que a gente tem que ter essa serenidade, essa sobriedade, esse equilíbrio emocional para dar um direcionamento mais propositivo, pragmático, de prestar um serviço para a população com essa CPI do crime organizado. Senador Fabiano Contarato, vou chamar os nossos comentaristas. A próxima pergunta é de Cristiano Vilela. Vilela. Senador, muito boa noite. Senador, na linha do que o senhor colocou agora, no sentido de que quando há ausência do Estado, o medo se instala, eu acompanhei uma entrevista do senhor hoje na imprensa, colocando que o campo progressista não pode romantizar, tem que deixar de romantizar um pouco a questão do crime. Inclusive, o senhor até fez nos últimos dias uma observação sobre a fala do presidente Lula também, que talvez não tenha se colocado da forma mais adequada. Na sua visão, senador, o campo progressista, de uma forma geral, ele se equivoca quando o tema é segurança pública, talvez no afã de querer promover defesas muitas vezes justas e legítimas na área dos direitos humanos, mas há um certo exagero nas colocações, de uma forma que acaba deixando num segundo plano a necessidade de segurança pública, que é uma necessidade que se relaciona a toda a sociedade, ricos e pobres, de uma forma geral? Cristian, olha, muito obrigado pela pergunta, pela oportunidade. Eu sou muito transparente. Desde quando eu assumi a liderança do PT no Senado, eu sempre tenho feito esse tipo de proposição e reflexão. Eu acho que passou da hora de nós, do campo progressista, entendermos que segurança pública não é uma pauta exclusiva do campo da direita ou extrema-direita, nem tampouco de políticos conservadores. Segurança pública é uma pauta de todos os partidos. Passou da hora de nós também falarmos, por exemplo, que direitos humanos, por que nós é atribuído ao campo progressista
o estigma de que direitos humanos, nós lutamos pelos direitos humanos apenas daquelas pessoas que estão cerceadas de sua liberdade de ir e vir dentro do sistema prisional. Nós temos que falar que direitos humanos é um conjunto de direitos naturais que toda pessoa tem, independente da raça, cor, etnia, religião, origem, orientação sexual, e quando esses direitos naturais, eles entram em um ordenamento jurídico, como é o caso da Constituição Federal, eles são elegidos à categoria de direitos fundamentais, e aí, em 1979, o jurista Karol Vazak, inspirado pelos princípios da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, ele elencou uma geração de direitos humanos de primeira, segunda e terceira, e há quem fale uma quarta geração de direitos humanos. Dentre todos esses direitos humanos, nós temos, obviamente, os direitos da população carcerária, mas também nós temos que falar que direitos humanos é para atender as famílias dos policiais que são alvejados em confronto para defender a população. Nós temos que falar que direitos humanos também é para atender aos órfãos das vítimas de feminicídio, que infelizmente o Brasil ostenta colocações assustadoras. Nós temos que falar que direitos humanos também é para atender as vítimas dos crimes contra a dignidade sexual. Então, eu acho que essa forma de comunicar direitos humanos, essa forma de entender que eu posso ser progressista, eu posso lutar claro, eu morro defendendo direitos humanos. Eu sou um ativista, defensor de direitos humanos, mas nem por isso eu posso passar para a população nem a sensação, mas a certeza da impunidade. Eu tenho a minha consciência tranquila. Eu ainda era líder do PT no Senado, quando eu fui chamado para dar minha opinião sobre a saidinha. E eu fui claro. Eu falei, olha, eu sou professor nessa área. Você vai pegar um homicídio doloso, disparo de arma de fogo intencional. Está no artigo 121 do Código Penal. Matar alguém, pena de 6 a 20 anos. A tendência do direito penal moderno, por uma questão de política criminal, é condenar no mínimo. Mas vamos supor que não foi condenado a 6, foi condenado a 9 anos de reclusão. Com 1/6 da pena, aquele autor que violou o principal bem jurídico, que é a vida, já sai para o regime aberto. A cada 3 dias trabalhado, remissão de pena pelo trabalho. 1/3 da pena, livramento condicional. No final do ano, indulto, comutação de pena. Você vai dar ainda 35 dias para esse preso sair? Como que eu explico para uma mãe que perdeu o filho por disparo de arma de fogo intencional, doloso, que aquele cara que foi condenado a 9 anos não vai ficar 1 ano e 8 meses preso? Então eu tenho que entender que eu tenho que lutar porque o crime é um fenômeno social e todos nós temos interesse na redução desse fenômeno. E para isso nós temos que implementar a escola em tempo integral, temos que ter saneamento básico, saúde pública, alimentação adequada, a população tem que ter a pacificação social. Nós temos que tirar o jovem da possibilidade dele não ser flertado com o tráfico ou com as milícias. Mas se ele optar por praticar um crime, eu tenho que dar, de acordo com a extensão e a proporção do ato e da gravidade que ele praticou, uma responsabilidade. Porque senão você vai passar não a sensação, mas a certeza da impunidade. Então, eu acho que são coisas que coexistem. E isso, claro que historicamente o Partido dos Trabalhadores, ele vem das lutas pelos direitos dos trabalhadores, ele vem da luta pelos movimentos sociais, pelos direitos humanos na sua extensão. Então, talvez fique com esse receio de enfrentar esse tema e prioriza efetivamente aquelas políticas públicas para a redução da desigualdade, que é extremamente legítimo e que eu defendo. Mas eu, enquanto senador, enquanto ex-delegado e professor, eu não tenho dúvida que passou da hora do campo progressista falar com seriedade, com sobriedade, com técnica e com os pés no chão, com a realidade da população, que nós temos, sim, que falar em segurança pública e até mesmo, se for o caso, muitas vezes para aumentar penas, porque não só no aspecto, porque se você pega a lei de execução penal, Código Penal, com todos esses direitos que eu elenquei para você, que faz com que uma pessoa condenada a 9 anos não fica nem 1 ano e 8 meses preso, é isso que a gente tem que repensar. Sim. Outro ponto que eu quero destacar, eu fui autor
eu estava na Rede Sustentabilidade quando apresentei um projeto de lei para aumentar o período de internação para adolescente em conflito com a lei. Ora, aqui no Espírito Santo, na escola em Aracruz, um rapaz de 16 anos entrou com 2 armas do pai, que é policial militar, e matou 4 pessoas, um estudante, 3 professores e deixou dezenas feridas. Ele já vai ser solto agora. Eu busquei no G20, o Brasil é o mais permissivo. Aprovei projeto de lei aumentando de 3 anos para 5 anos de internação, e se for praticado com violência, grave ameaça ou equiparado hediondo, tráfico ilícito entorpecente, pode chegar a 10 anos de internação. Aí sim, eu acho que a gente começa a dar essa resposta à população, não com punitivismo exacerbado, mas tratar igualmente os iguais na medida que eles se desigualem. Eu acho que é esse o caminho, e eu espero que dentro do partido eu já venho fazendo essa reflexão, e eu acho que o partido também está imbuído de abraçar e de refletir e de efetivamente ser mais propositivo nessa pauta. Perfeito. Senador, temos mais um tempinho? O Acácio Miranda vai fazer uma rápida pergunta. Acácio. Senador, boa noite. Em complementação às suas 2 respostas anteriores, nós sabemos que, por vezes, os parlamentares não têm muito craquejo na condução das CPIs, não faz parte necessariamente do dia a dia deles a condução de uma investigação, especialmente num momento polarizado como o nosso, onde o tema, o objeto da CPI, já está tratado dentro dessa polarização. Há quem defenda o PL da equiparação com o terrorismo, há quem defenda a PEC da segurança pública. É possível que essa CPI, nesse contexto, chegue a resultados efetivos ou é muito difícil? Olha, obrigado mais uma vez por esse questionamento, porque eu acho extremamente relevante. Eu acho que volto a falar, tanto eu quanto o relator, nós temos um perfil mais, por favor, eu estou aqui despido de vaidade, não é esse o objetivo. Estou falando que a gente tem um perfil mais técnico, mais pragmático. Então, veja que no dia que eu fui eleito presidente, eu já aprovei o plano de trabalho e já aprovei os requerimentos. Aprovei, inclusive, requerimento pedindo que o presidente Hugo Mota paute em regime de urgência esses projetos que eu citei, por exemplo, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, aumentando o período de internação. Então, eu acho assim, a gente tem muito para dar uma resposta. E desculpa, quem me perguntou foi o Thiago, eu não sei se foi o Thiago. Foi o Acácio, senador, o Acácio. Perdão, Acácio, desculpa. Eu gosto muito de falar uma frase que era até de um poeta que foi ex-senador, que ele diz que não há nada mais poderoso do que uma ideia quando o seu tempo chega. Às vezes você tem uma ideia muito boa, mas não é o tempo daquela ideia. Eu quero acreditar que, infelizmente, diante dessa tragédia que vitimou 121 pessoas, que não restituiu a pacificação social, que não prendeu o número 2 do Comando Vermelho, que era o DOCA, e que, infelizmente, nós tivemos 4 policiais mortos, dezenas de feridos, e que não houve uma restituição dessa tranquilidade. Eu quero acreditar, sim, que esse chegou o momento, mesmo com essa tragédia, assim como tantas outras, de nós parlamentares, darmos essa resposta. Assim como no Poder Judiciário existe um jargão de uma frase muito famosa de Rui Barbosa que diz: justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. O Poder Legislativo também, ele tem que ser mais célere na resposta que ele vai dar para a sociedade, principalmente no tema de segurança pública. Então, eu tenho a tranquilidade de que ali eu quero blindar, eu quero efetivamente evitar que essa CPI se torne um palco para pirotecnia ou para discurso de oposição ou da base do governo, nada disso. Nós temos que focar no problema e ver quais são as respostas que nós vamos dar de forma concreta. Se for no âmbito legislativo, o que vai ser feito? Se for no âmbito executivo, em termos de orçamento, porque para falar em segurança pública, nós temos que investir. Vai ser feito. E o que for na integração dos entes federados, União, Estados e municípios, e das polícias, qual é a
resposta que a gente vai dar para efetivamente a gente ter a plena convicção da gente reduzir, infelizmente, essa tragédia que é aquilo que está incomoda todos nós, não é diferente aqui no Espírito Santo, que é essa insegurança. Então, a segurança pública como direito de todos e dever do Estado. Eu acredito muito na condução de forma firme, de forma republicana, serena, coerente. E eu acho que ali no Senado a gente tem um terreno mais amistoso, no sentido de que a gente tem a responsabilidade com a população como um todo. É esse o meu objetivo. Perfeito. Senador Fabiano Contarato, presidente da CPI, que vai investigar o crime organizado do PT do Espírito Santo. Muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Volte sempre para a gente continuar falando sobre a segurança pública aqui no Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço carinhoso de todos e todas. Obrigado.